Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês as estreias do mês de julho. Assim como junho, julho vem com grandes estreias, principalmente por ser o mês das férias lá nos Estados Unidos, então o pessoal geralmente tenta trazer grandes filmes assim pra atrair multidões durante as férias de verão. E bom, sem mais delongas, na primeira semana do mês a gente tem a estreia da animação Minions e Monstros, que inclusive já tem crítica aqui no canal e eu vou deixar o vídeo linkado tanto aqui no vídeo quanto na descrição. Bom, eu gostei do filme dos Minions, acho que eles encontraram um acerto muito grande de entrelaçar grandes momentos da humanidade com os Minions, e aqui justamente é entrelaçando a história dos Minions com a história do cinema, principalmente falando sobre a chegada do som dentro de Hollywood, e como essa chegada do som foi algo que prejudicou muito diversos atores por não conseguirem se adaptar. Ele é um filme divertido, principalmente quando ele traz essas coisas relacionadas com o cinema, com várias referências a diversos filmes clássicos, desde Cidadão Kane até O Bom, o Mal e o Feio, até ET, enfim, tem muita referência e esses momentos são os pontos fortes dentro do filme. Mas honestamente, até pelo título ser Minions e Monstros, eu admito que eu saí um tanto quanto decepcionada desse filme por conta da falta da presença dos monstros. Eu achei que eles teriam uma participação muito mais ativa. Além do que, por não ter assistido nenhum trailer, eu imaginava realmente que os monstros seriam os monstros clássicos do cinema, né? Como Drácula, Frankenstein, até a noiva do Frankenstein, enfim, algum monstro nesse sentido. E no final foi um monstro genérico, assim, colorido, grande, enfim. Acho que é um filme que tem acertos e erros, mas no final acho que vale pra família, porque continua trazendo toda aquela essência caótica dos Minions, que já se provou muito certa, tanto nos filmes dos Minions, quanto na franquia de Meu Malvado Favorito. Já na segunda semana, nós temos 3 grandes estreias. A primeira delas é o live action do filme Moana, que acho que também vem nesse mês muito pensado nessa coisa de levar a família pro cinema. Honestamente, eu tenho alguns receios, principalmente tendo assistido ao trailer e visto muitas semelhanças entre o filme e o desenho mesmo, que não lançou há tanto tempo atrás, quanto, vamos dizer, um live action de Cinderela ou Bela Adormecida. Moana acho que lançou em 2017, é um filme super recente. E por ser tão parecido, eu acho que chega um ponto que eu começo a me questionar se realmente era de fato necessário. Pelo que eu sei, tem algumas músicas novas, inclusive uma música que junta tanto a atriz agora nesse live action, quanto a dubladora da Moana do filme, também escrita pelo Lin-Manuel Miranda, e é algo que eu, como fã do Lin-Manuel, fico bem interessada e imagino que vai ser algo tão legal quanto o restante das músicas de Moana, que na minha opinião é um dos pontos fortes mesmo do desenho, da animação, mas tenho meus receios de só ser realmente mais uma cópia, assim, e novamente a Disney fazendo um live action muito parecido com a sua versão original. Não que tenha que ser algo diferente, porque afinal é um live action, né, de certa forma é quase que um remake, assim, do filme, mas eu acho que por ser tão próximo, eu acho que, sei lá, valia trazer uma nova aventura, mas dessa vez a Moana como live action, talvez algo assim, Moana 3, só que dessa vez é live action. Eu seguiria por um caminho meio assim, né? Mas ainda assim fico curiosa pra conferir, principalmente pelas canções novas, né? E o The Rock, que antes viveu o Maui tanto na dublagem, agora também vem pro live action. Então também é algo que eu tô curiosa pra ver como ele vai trazer esse personagem, porque imagino que deve ser uma experiência muito diferente, assim, você viver um personagem dublando ele e depois você ter que traduzir isso para uma atuação, então também fico curiosa por conta disso. Também no mesmo dia temos a estreia de Evil Dead Burn, que é um novo filme da franquia Evil Dead, e tô bem curiosa para esse filme, principalmente porque eu gostei muito do último lançamento da franquia, que foi o Evil Dead Rises, que foi um filme que trouxe algo muito diferente com o que eu vi já da franquia, que em vez de se passar nessa cabana no meio da floresta, leva toda a trama para um apartamento no meio da cidade, assim. Eu acho que realmente foi algo que deu essa revivida, assim, e mostrou tudo que essa franquia poderia ser capaz, né? Essa evolução, assim, e acho que é interessante, visto que a gente tem tantas franquias do terror sempre jogando no básico, né? Como o próprio Pânico. Acho que, então, fico bem curiosa. Pelo que eu vi, assim, do pouco que eu vi dos trailers, vai ser um filme bem brutal, bem violento, então acho que se você gosta desse estilo de filme, pode ser uma boa indicação aí pra esse mês. E tô bem curiosa, pretendo fazer vídeo aí sobre outro filme da franquia,
Inclusive a crítica de Evil Dead Rises também já tá disponível aqui no canal e também vou deixar aqui linkada. Enfim, tô bem curiosa e tô com expectativas altas pra esse filme. E por fim, também no mesmo dia, temos a estreia de O Convite, um dos filmes que já se tornou, até mesmo antes da estreia, o queridinho de muita gente por conta das cabines de imprensa, das pré-estreias que tem rolado. Esse é um filme da Olivia Wilde, que recentemente tinha feito o filme Don't Worry Darling, e eu acho que ela também teve a sua ressurgida, assim, esse foi o grande trunfo dela e realmente que acerto. Eu já pude conferir o filme e vai ter crítica aqui no canal também na próxima semana. Vale totalmente a pena, principalmente por ter esse tom divertido, ter esse tom profundo. Ele é um filme realmente que é muito engraçado e eu não tava esperando isso, e que traz esse grande jantar ali entre vizinhos, tornando essa noite uma noite de muitas revelações, de reflexões e principalmente de ansiedades, com a personagem da Olivia Wilde mesmo, né, que não só dirige, mas também atua. Inclusive, acho que ela tá excelente dentro do filme. Ela e o Seth Rogen, a que fazem o casal, os dois estão muito bem, e é um filme que totalmente vale a pena conferir. A trilha sonora é muito legal, a ambientação do filme mesmo, de ser toda nesse apartamento, de trazer essa coisa meio claustrofóbica, é muito interessante também. Além deles, você tem a Penélope Cruz e o Edward Norton, que também estão muito bem. Então, enfim, é um filme que super fica a recomendação e que vale totalmente a pena conferir. Ainda meio cedo de falar de premiação, então não vou entrar nesse assunto, mas realmente é um filme que tem conquistado muitas pessoas. E claro, no meio do mês, na sua terceira semana, a gente tem a grande estreia do mês, uma das grandes estreias do ano, que é o filme A Odisseia, novo filme do Christopher Nolan, que, enfim, todo mundo cheio de expectativa, principalmente depois de Oppenheimer. Eu admito que eu tô bem curiosa, principalmente pela quantidade de atores conhecidos que a gente tem aqui, de ver o que ele vai fazer com essa história, né, da Odisseia. Eu tenho um pouco de receio, assim, principalmente da iluminação do filme, de ser muito escura, de como ele vai adaptar essa história, porque é uma história, enfim, extensa, né? E como isso vai ser feito, assim, dentro do filme, eu espero que seja da forma mais aventuresca possível, né? Mais interessante, assim. Eu gosto bastante dessas coisas de mitologia grega, então eu tô bem curiosa, principalmente pelo mistério que tem de quem vai interpretar quem aqui dentro do filme. Enfim, tô bem curiosa, assim, pra esse filme. Admito que não é a minha principal estreia do ano, essa já foi com dia D, mas ainda assim fico muito curiosa porque acho que vai ser uma estreia que com certeza vai ter muito a dizer, assim, né? E é o filme que muita gente tá aguardando e acho que vai ser a grande estreia do mês, assim. E o começo mesmo desses grandes lançamentos que a gente vai ter nessa segunda metade do ano. Já no dia 23, a gente tem a estreia de 2 filmes também. O primeiro deles é o filme Águas Mortais, que é um filme meio thriller, meio terror. Tem o Ben Kingsley, que fez o filme Gandhi, enfim, e conta a história de um avião que cai numa água cheia de tubarões, assim. É aquele clássico filme de sobrevivência. Honestamente, pelo trailer me pareceu interessante, pelos personagens diversos que foram aparecendo e principalmente pela situação, assim, de sobrevivência. Admito que eu me sinto um pouco cansada desse filme de tubarões, assim, no meio do mar, porque eu acho que a gente já teve muitos filmes muito parecidos, inclusive alguns esse ano, um da Netflix. Então, honestamente, eu acho que eu gostaria de algo novo, mas um filme de sobrevivência é sempre interessante. Sei que tem muita gente que gosta dessa coisa meio apocalíptica, né, desses filmes, e acho que vai ser interessante, assim. Pela cena do trailer, assim, a questão do acidente de avião também parece ser bem legal. Assim, tô um tanto quanto curiosa, mas vou dizer que tenho as minhas ressalvas aí pra esse filme. E também no mesmo dia a gente tem a estreia do filme nacional chamado Futuro Futuro. Pelo que eu vi, o filme originalmente foi lançado no passado, mas ele chega nos cinemas agora em 2026. É um filme bem curto, assim, com pouca duração, mas que parece muito interessante justamente por trazer esse cenário futurístico, meio apocalíptico, envolvendo inteligência artificial, assim. Eu vi bem um pouco do trailer, mas já achei as imagens e o visual todo do filme muito interessante. Eu gosto bastante desse tipo de filme meio distópico e acho legal que eles vão trazer essa questão de inteligência artificial ligada com questões de saúde e
Bom, pelo título, Futuro, eu imagino que tem alguma coisa assim, meio temporal, talvez. Então fico muito curiosa, assim, pro que vai ser o filme. Fiquei intrigada pelo trailer mesmo, e também é um filme que tem a Olivia Torres, que também é uma atriz que eu tenho prestado muito mais atenção ultimamente, então também tô bem curiosa, assim, pra participação dela. E por fim, na última semana, seguindo a grande estreia de Odisseia, a gente tem o lançamento de Homem-Aranha, Um Novo Dia, o quarto filme aí do Homem-Aranha do Tom Holland. E eu vou falar pra vocês, eu tô bem ansiosa. Eu, honestamente, tava um pouco descrente depois dos últimos filmes da Marvel. Quando saiu o primeiro trailer desse filme, eu fiquei muito ansiosa. Eu achei muito legal, achei legal que esse Homem-Aranha, ele se encontra numa situação totalmente ruim, assim, depois dos eventos do terceiro filme. Eu tô muito curiosa pra Sadie Sink dentro desse filme, né? Toda a especulação de que personagem que ela vai interpretar. Muita gente acreditando que ela vai interpretar a Jean Grey. E, honestamente, eu estou torcendo que sim, porque eu acho que tá na hora de introduzir os X-Men nessa nova leva da Marvel. Eu tô muito ansiosa pra participação deles, porque é um grupo que eu acho muito interessante. Então, tô bem curiosa pro Homem-Aranha. Me pareceu uma história muito mais pesada do que as últimas do Homem-Aranha do Tom Holland em especial, então fico também interessada por conta disso, já que é um lugar que a gente não viu esse personagem ainda, de certa forma, né? No último filme a gente teve alguns relances, mas eu acho que é importante esse Homem-Aranha estar nesse lugar e ele ser um Homem-Aranha menos tecnológico, e pelo que parece vai ser isso, né? Tem até uma cena do trailer dele lavando a roupa dele de Homem-Aranha na máquina de lavar, então só por conta disso também fico muito ansiosa. Vai ter o Justiceiro, vai ter o Escorpião, principalmente, que eu também tô muito ansiosa pra ver. O ator do Escorpião fazia o Nacho na série Better Call Saul, que é uma das minhas séries favoritas, então também fico muito ansiosa, assim, por ele. E realmente parece um trailer muito legal, assim, não divulgou grandes coisas, assim, da história. Acho que tem tudo pra ser um filme muito bom, assim, já por ter visto somente o Bruce Banner aqui, eu já acho mais interessante, assim, de não ter algum outro grande personagem da Marvel, né, como anteriormente o Doutor Estranho, o Homem de Ferro. Enfim, e fico curiosa para o que esse filme vai significar para o futuro da Marvel mesmo, né? Com os próximos Vingadores, com a conexão com o Quarteto Fantástico, com os Thunderbolts. Enfim, o que isso vai significar, e tô com expectativas altas, assim, mesmo depois dos últimos lançamentos. Mas tô realmente acreditando de que vai ser um filme muito interessante, assim. E também, acho que vem muito para levar a família pro cinema, mesmo tendo esse tom mais sombrio. Também fico curiosa com o que eles vão fazer com a personagem da Zendaya, assim. Honestamente, até fiquei um pouco surpresa dela voltar para esse terceiro filme, achei que eles seguiriam para um outro caminho. E também fico ansiosa para saber se eles vão introduzir alguns outros personagens do universo do Homem-Aranha, como os próprios Harry Osborn, e enfim, se eles vão estar presentes aqui dentro, né, dentro da vida do Peter Parker, se vai ser feito de uma forma diferente, né, se eles vão se conhecer na faculdade ou alguma coisa assim. Então, enfim, tô bem ansiosa, tô bem intrigada, assim, por esse filme. Mas bom, essas foram as estreias do mês de julho. É um mês com menos estreias do que os últimos meses, mas eu acho que tem estreias que vêm pra fazer história, que vêm pra ser grandes lançamentos do cinema, principalmente falando sobre blockbusters, né, o próprio Odisseia e o Homem-Aranha, então... E também é um mês que marca aí o segundo semestre do cinema, que geralmente é um mês que tem grandes lançamentos mesmo, principalmente pensando em premiações, né, o Oscar, enfim, vem muita coisa boa por aí, tanto no próximo mês, então eu tô bem curiosa. E claro, vai ter crítica no canal sobre todos esses filmes, eu fico bem intrigada. Admito que todos eles me geram algum tipo de curiosidade, então acho que isso é sempre bom. Mas bom, então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou das estreias desse mês, pra qual dessas estreias você tá mais ansioso, e também qual a próxima estreia de 2026 que você tá contando os dias aí pra chegar no cinema. Então foi isso, e até o próximo vídeo.